E para você ligado com a programação da sua UERN TV, o nosso muito boa noite. Começamos agora mais um programa Canto Potiguar Duetos, aqui sempre recebendo os grandes nomes da nossa música e também o nosso poeta Genildo Costa. Genildo, bem-vindo a mais um Canto Potiguar. Boa noite, Tony. Boa noite, produção. Um abraço muito especial ao telespectador. Dizer da alegria de estarmos mais uma vez construindo mais uma página aqui do Canto Potiguar, hoje com a presença dessa figura maravilhosa, desse grande artista que é Zelito Coringa. Bem-vindo, Zelito. Boa noite, prazer estar aqui. E nesse programa que está abrindo espaço para a música potiguar, para os artistas que estão produzindo seus trabalhos autorais. E gratidão. Pois é, esse é o Zelito Coringa, o nosso convidado hoje aqui do Canto Potiguar Duetos. E Zelito, eu quero que você comece pra gente contando pra gente, né, de onde você veio, de que cidade você é e como é que você começou lá a sua carreira na sua região. Eu sou natural de Carnaubais, no Vale do Açu. Eu nasci numa comunidade rural chamada Olho d'Água. E assim, desde de moleque que a música tem me perturbado, né? E eu já brincava de banda de lata, né, como me chamava, fazia os instrumentos os violões de cabeça de talo, né, com lata de doce. Mas a música de fato só veio, eu já tinha uns 18 anos já, porque houve muita resistência da parte da minha família, o fato de enveredar pelo caminho da arte, né? A família do meu pai é uma família de vaqueiros, né, tradicionais, das bandas do Seridó, e da parte da minha mãe, da família de boêmios, né? Então tinha já um histórico de boemia, né? Também de alcoolismo, né? E eu fiquei nesse fogo cruzado, né? E aí, mas o bom disso é que o meu avô, o Chico Bezerra, né, que era um galego, né, acho que era descendente de holandês, não sei, de espanhol, ele é promovente de cantoria. E os maiores cantadores de viola passaram pela casa do meu avô, né, cantadores de viola, Chico Daniel, que sempre estava com seus bonecos lá. E eu, moleque, estava ali assistindo, mas sem... Depois foi que isso veio, depois da música, realmente eu tenho enveredado pelo caminho, foi que eu vim entender a importância dos cantadores, dos cordelistas, da cultura popular. Eu vi boi de reis também no terreiro do meu avô. E da família da minha mãe, depois eu descobri que tinha rabequeiros, né? E inclusive tem um tio-avô hoje com 95 anos, tio Assis, né? Que ele morava num sítio, né? E ele promovia as antigas valsas, né? Tinha umas tertúlias, né? Que começava às 5 horas da tarde, e aí geralmente era um sanfoneiro, um rabequeiro. E eu ainda cheguei a ver isso, com 12 anos de idade, eu cheguei a ver isso muito presente, assim. Mas o fato de ser artista foi uma coisa que eu sofri bastante, né? E aí, assim, por isso que eu comecei muito tarde, né? Eu morava na comunidade rural e lá, eu lembro que lá em Carnaubais só tinha 2 violonistas que tinha na cidade. E eu comecei a fazer um instrumento, né? Eu já brincava com o instrumento. E aí surgiu a ideia de fazer um instrumento musical. E aí eu construí uma guitarra. Aproveitei uma sucata, né? Umas tarraxas que eu achei lá na sucata desse meu tio boêmio, Chico Coringa, né? Que era marinheiro, tocava violão, cantava umas coisas, umas serestas. E construí o corpo e... enfim. Aí eu fui atrás de um músico chamado Raimundinho. Raimundinho é um cara da terra, assim, ele era um cortador de palha, viu, Genildo? Trabalhava no corte de palha, na salina, e era um músico que acompanhava todas as serestas lá. E aí eu fui atrás dele e ele disse, olha, isso aqui não toca, tem que ter um captador e tal, tem que ter as tarraxas, quer dizer, os trastes, né? A divisão. Você começou a criar esse instrumento sem nenhuma pretensão, ou você já tinha
mais Na ou menos verdade, assim, eu assim, fui criado também num regime que eu não saía. Eu vim sair 18 anos, eu não saía pra festa, entendeu? Então, eu tinha uma ideia de uma guitarra, mas assim, também não tinha, isso era feito com serrote, com martelo e um alicate, né? Sem muita ferramenta. E aí ele viu o meu interesse e me emprestou o violão dele, um violão trovador Giannini. E esse violão ficou uns 8 meses comigo. Ele trabalhava nas Salinas, aqui em Areia Branca, e esse violão ficou comigo. E aí foi daí que eu tirei a metragem, e ele usava um captador, você se lembra, gente, chamado Cristal. Você lembra? Cristal. O famoso Cristal, né, que era captador magnético. E aí eu fiz os trastes de cobre, de fio de energia e tal, e pus esse cristal. E aí o instrumento foi uma guitarra que tocava, né? E esse instrumento passou a fazer parte de um grupo musical, um regional que tinha lá na comunidade, na outra comunidade próxima. Quer dizer que você fez a construção da guitarra, mas sem noção, por exemplo, das notas musicais, da questão desse aprendizado veio depois. E assim, eu tinha instrumento, eu fazia os acordes aqui no braço, assim. Tá. Porque depois disso, eu lembro que eu comprei uma revista de música cifrada. Aquela revistinha, você lembra que as músicas cifradas? E aí eu treinava os acordes assim no braço. Tá. E esse instrumento, na verdade, ele passou a fazer parte desse grupo musical. Havia os ensaios e eu ficava ali tentando, né, ter uma brechinha para dar uma tocada e tal. E eu sei que depois eu acabei doando esse instrumento, porque em seguida eu comecei também a compor, né? Eu já escrevi alguns poemas e tal. E um ano depois, isso foi muito rápido, assim, um ano depois eu lembro que eu compus um frevo, porque eu passava férias em Macau. Então eu vivi todo aquele auge do carnaval de Macau, dos trios elétricos, né? Eu lembro que era muita música instrumental, né? Inclusive tinha uma família de músicos lá da região, o Franciluz Martins, que foi um grande violonista de 7 cordas, que toda a família Martins eram músicos assim que estavam sempre tocando na região, né? E nos carnavais de Macau tinha sempre essa presença deles tocando bandolim, tocando guitarra baiana e tal. E eu passava minhas férias em Macau. Mas esse frevo ainda está presente, assim, lembra? Eu não lembro mais, Genildo, mas esse frevo foi o seguinte, e aí eu ensaiava escondido, né? Ensaiava escondido, às vezes ia para debaixo dos pés de juazeiro que tinha, porque era essa pressão, né? E aí eu lembro que a minha irmã falou para uma amiga dela, que namorava com o presidente do blog, disse, olha, meu irmão fez uma música e tal, fez um frevo. E eu sei que eu estava em casa, assim, eu morava no sítio, e eu lembro, os caras chegaram lá em casa, assim, à tarde, num Escort conversível, você lembra do Escort conversível? Né? Atrás de mim para ver essas músicas. E aí eu já fui para Macau, e nesse mesmo ano eu toquei, eles me puseram para tocar cavaquinho, né? Eu comecei a ensaiar, eu já tinha noção do violão e tal. Não, vou usar as 4 como se fossem as 4 cordas do violão, né? E aí eu não vou conseguir tocar o carnaval porque eu não tinha, assim, eu não tinha musculatura, né? Malhação, assim. Não tava malhado. Ó. Eu não vou conseguir tocar. Aí me puseram para tocar contrabaixo. E eu acho que lá para Macau tem algumas fotografias eu em cima de um trio elétrico tocando. O contrabaixo eu acho que era maior do que eu, mais pesado do que eu também. E aí, em seguida eu retornei, eu fiquei morando um ano em Macau, né? E aí tive contato, assim, eu lembro que um outro músico também, que é Genildo, sabe muito bem que foi um grande virtuoso, instrumentista, guitarrista, chamado Milton Banana. Eu cheguei a vê-lo tocar num projeto que tinha em Macau, acho que era Arte na Praça, onde os artistas locais tocavam e tal. E aí fui enveredando pelo caminho da música de forma mais consistente. Em seguida eu fui para... Meus pais saíram de Carnaubais e foram morar em Serra do Mel. E em Serra do Mel não tinha instrumento, né? Porque a guitarra eu doei para essa banda.
E eu chegando em Serra do Mel, os meus pais foram morar na Vila Guanabara e só tinha eu que fazer o 2º grau. E a minha mãe conseguiu para mim morar com os professores da escola agrícola, que era até uma escola que foi criada por Padre José, era um padre italiano que morava em Areia Branca e criou essa escola agrícola. E chegando lá tinha um Digiós, viu, Genido? Novinho. E esse instrumento eu passei a usá-lo, porque estava lá, eu dava aula aos meninos da escola e passei a praticar com esse violão Digiós. E aí eu por Serra do Mel, apareceu um grupo de alemães, de um movimento de juventude rural chamado MIJARC, Movimento Internacional da Juventude Agrária Rural Cristã. E existia um outro movimento de juventude rural chamado MJRC. Aí eu passei a militar nesse movimento e dentro do projeto tinha a criação de um grupo chamado Bando da Terra. Aí eu fui para Recife e fiquei. A ideia era que a gente fizesse conservatório de música, enfim. E aí eu fiquei 4 anos lá. O grupo chegou a gravar um trabalho que foi divulgado na Europa, na época, né? Chamado Faz Escuro, Mas Eu Canto, e entrou 2 canções do Bando da Terra. Eu entrei já no projeto já em andamento. Então fiquei 4 anos lá em Recife. Zelito, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo comercial aqui no Canto Potiguar e daqui a pouquinho voltamos conhecendo um pouco mais desse grande trabalho do Zelito, que é um grande artista, e daqui a pouquinho volta já cantando para você. A programação do Canal Futura é feita com muita gente reunida. Então, obrigado à TV UERN por vir fazer parte disso. Nesse momento, nós estamos sendo transmitidos para Mossoró. Então, se liga no canal 21 da TCM e, claro, vem com a gente. Ó, rumando pomar, relva esmeralda, olhos de ouro azul, minha alazã, areia em forma de sol, fruto de prata, meu chão, meu anel, cor da manhã. Ó, meu sangue, meu sono e dor, coragem, meu candeeiro aceso da miragem, meu mito e meu poder, minha mulher, meu mito e meu poder, minha mulher. Dizem que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela. Dizem que o tempo duro, tudo esfarela. O tempo há de morrer, o tempo há de morrer. Mas quando a luz me diz que esse ouro puro se acaba por final e corromper, meu sangue ferve contra a vã razão. E há de pulsar o amor na escuridão. Meu mito e meu poder, minha mulher. Meu mito e meu poder, minha mulher. Dizem que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela. Dizem que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela. O tempo há de morrer, o
tempo há de morrer. Mas quando a luz me diz que esse ouro puro se acaba por finar e corromper, meu sangue ferve contra a vã razão, e é de pulsar o amor na escuridão. Coringa aqui na programação da sua UERN TV. Já estamos de volta aqui com o nosso programa Canto Potiguar e agradecendo a você pela sua audiência, você que nos assiste na programação do canal 21 da TV a cabo e também você que nos acompanha pela nossa programação no canal do YouTube. Aqui com o Zé Lito Coringa, né? Zé Lito, você que além de musicista, de instrumentista, tem também esse lado voltado para a poesia, para o cordel. Como é que foi que surgiu também essa vertente aí na sua vida? Bem, essa canção é um poema do Ariano Suassuna que eu musiquei, chamado A Mulher e o Reino. Interessante que eu musiquei também um poema de um poeta lá da região chamado Renato Caldas, chamado A Mulher e o Amor. E nas minhas andanças lá por Florianópolis, eu descobri um outro poeta lá de Minas Gerais que tem um poema chamado A Mulher e o Homem. E aí eu tenho 3 poemas musicados assim, de poetas diferentes. E aí vem também essa coisa do cordel, né, assim, que aí é mais fortemente assim o meu encontro com o Antônio Francisco. Eu lembro de um recital dele lá em Natal, no antigo Cefete, e aí isso aflorou de forma mais intensa. E aí assim, eu tenho escrito uma meia dúzia de cordéis, mas só tenho lançado um chamado Diário de Chão Brilhante, que é sobre Jesus Brilhante, que foi lançado para ser anexo do filme Jesus Brilhante, produzido por William Cobbett. Vou só recitar um pouquinho aqui. Numa era de 2-7, o Nordeste foi cenário de uma seca medonha, onde o sertanejo agrário, sem comida na tapera, mastigava a longa espera, sendo sempre solidário. No seu diário de chão contava horas no mato, juntando os bois de osso no quintal que era do pato, quando viu um elemento elegante em seu jumento e o seu canto carrapato. Lembro-me da cor da bota e do seu gibão de couro, das contas do seu rosário, da boca cheia de ouro, na casa de pai poiô. Pediu algo e se abancou e ordenou ao meu louro: diga sem bater o bico o nome de um cabra macho que andou por essas bandas. De uva te dou um cacho, de pirão te dou uma quenga, se disser que o capenga caiu morto no riacho. O verde linha atrevido respondeu de modo insano: se não me faltar memória vou dizer e não me engano, sei da honra e do destino, o cangaceiro de tiro foi um bom republicano. Aí vai. Filho de um melo calado com Dona Alexandrina, que ao sentir a dor do parto no trinado da campina, fez-se aurora reluzente para receber o valente presentes das mãos divinas. E cresceu pela caatinga correndo no seu cavalo, galopando atrás dos bichos no tinido do badalo. Mais uma cabra leiteira que foi morta na porteira trouxe o seu primeiro abalo. Isso foi somente a isca para nascer a desavença do brilhante com limão, cada lado uma sentença, na gruta que ele mantinha, onde a sua corujinha alegrava a minha licença. Das centenas de batalhas que lutou esse vaqueiro para vencer no corpo a corpo e tirar um companheiro da cadeia de Pombal, fez por bem, não fez por mal, o tímido justiceiro. Ao ser contra a escravidão, ouviu do primo conselho e perante os coronéis mostrou a força do espelho do seu bando atuante que ajudava os semelhantes nos ideais de Botelho. Um homem feito de fibra, temperado no sertão, maior que Antônio Silvino, muito mais que Lampião. E se esse nordestino foi bandido filho, minha história diz. Maravilha, esse é Zé Lito Coringa aqui no Canto Potiguar Duetos. Voltamos daqui a pouquinho com mais para você no nosso último bloco. O Futura se orgulha de ter parceiros espalhados por todo o Brasil. E agora temos mais um motivo para comemorar. A TV UERN transmite a nossa programação em Mossoró. Eu espero por você no canal 21 da TCM.
Muito bem, já de volta aqui com o nosso último bloco do Canto Potiguar Duetos, recebendo Zelito Coringa, né, que já contou pra gente no começo do programa sobre a sua criatividade para criar instrumentos, para inventar, né, novos instrumentos. Inclusive, né, o Zelito tem uns instrumentos aí que é a sanfoneta e... A zebeca, só que a zebeca não está aqui, que é uma rabeca de 9 cordas. E a sanfoneta? A sanfoneta a gente pode fazer uma pequena demonstração aqui numa canção do Arlindo Ricarte, um parceiro meu, chamada Bate Pilão. Bate pilão no terreiro, bate no peito um coração por amor. Bate pilão no terreiro, bate no peito um coração por amor. Bate na palma da mão, bate pilão, bate na palma da mão, bate pilão, bate na palma da mão. Há quem diga que é água, há quem diga que é vinho, há quem diga que é fulô, há quem diga que é espinho, há quem diga que é o mel no bico do passarinho que a voa por aí, sai adoçando os ninhos. Zelito, eu queria que você só mostrasse aí para o nosso telespectador de que é feito o instrumento, né? Bom, é um suporte de madeira e 4 canetas Bic. Genildo? Pois é, eu tô aqui, só aqui na plateia, eu gosto que eu sou o telespectador de toda essa história do Zelito, porque, na verdade, o cara é um militante, né, da cultura popular, ser muito mais que objetivamente dizendo que o Zelito não é só essa expressão da arte do universo potiguar. O que Zelito hoje também tem exercitado é justamente das rodas de conversa que faz no Brasil inteiro. O Zelito teve recentemente, como ele falou, em Brasília. Recentemente estivemos em Natal junto com o projeto, dando conta do projeto Mais Cultura. O Zelito desenvolve um projeto interessantíssimo, maravilhoso, Acorde Poesia, né, em Açu, Carnaubais. Escola estadual. E assim, eu acho que como... E você com o Chão dos Monchoróis. Né? Então, assim, o Zelito é essa verve, né, essa versatilidade que você de casa está tendo o privilégio e a oportunidade de ver, claro, através do Canto Potiguar Dueto. Mas eu, muito rapidamente, Zelito, você sempre foi e vai continuar sendo a expressão interiorana. Você sai lá de Carnaubais. Agora, uma coisa que chama atenção, não só a mim, mas como as pessoas que estão, claro, em casa, vendo essa sua versatilidade, essa sua dinâmica, como é que você consegue se apropriar dessa coisa, dessa feitura, da nota musical, dos acordes musicais? Parece assim, coisa de formação de conservatório, mas acho que não tem muito a ver com essa coisa da didática do conservatório. Como é que é isso? É a coisa da busca mesmo. Acho que existe um discurso que diz que a própria academia poda um pouco a expressão. Eu acho que a música ela flui, né? Ela flui. Mas falar de projeto, Junildo, assim, tem uma coisa que está me impulsando, que é a história do Teatro Rural, que é um projeto que eu defini em Brasília, né, que é a construção do espaço na zona rural, né? Porque eu estou decidido a produzir minha horta e produzir minha arte no meio rural. De não sair... daqui mais da região, acho que... E deixar de ser itinerante para viver justamente lá no espaço rural do interior. Então, recentemente eu fiz um PDC chamado Permacultura Curso Design, já para trabalhar a questão da bioconstrução e construir meu espaço de forma sustentável, usar energia renovável, plantar minha horta e levar a cultura para a comunidade rural. Mas assim, você acha que, por exemplo, esse projeto, Zelito, do Acorde Poesia, como é que, rapidamente, assim, como é que realmente o projeto está acontecendo, a receptividade, como é que a escola conseguiu te conceber com essa... com essa energia? Eu sou ex-aluno da escola, né? Sou ex-aluno da escola e foi lá quando eu comecei a escrever meus primeiros poemas e tal. E está sendo bacana, assim, a gente gravou já o CD, está esperando só a segunda parcela agora para a gente prensar, e vai ser uma revista e o CD, um encarte com o CD, né? Eu trouxe o Felipe Castro, que é um músico lá de Curitiba. Percussionista. Percussionista, parceiro meu. Ele passou 15 dias em Carnaubais e a gente já está com material já para finalizar.
o encarte e isso lançar para a escola, né? Para a comunidade. Mas você tem mas continua, o projeto teve algum corte de fita ou prossegue? Não, eu comecei continua o projeto? em junho, dentro do prazo, e finalizei em dezembro. Na verdade, fiquei 3 meses trabalhando sem remuneração, né? Mas isso já é uma coisa que a gente já faz naturalmente. Muito bem, então. É isso. A gente já começa a agradecer aqui o Zelito pela participação, né, por ter vindo participar com a gente do programa e deixar o seu espaço aí para suas considerações finais e agradecer a você por ter vindo. Bom, eu só tenho a agradecer, gratidão a todos vocês por estar criando esse espaço, né? Porque, na verdade, a gente só tem que agradecer, porque cada vez mais a grande indústria de entretenimento vem passando como rolo compressor em cima da cultura, da arte que se produz com qualidade nesse país. Então, obrigado a todos, obrigado, Genildo, pelo convite. Eu que agradeço. Estou à disposição. Bacana. Ô, Genildo, e pra gente finalizar o programa hoje, será que dava pra rolar um dueto aí entre vocês? Dueto, claro. Vamos agora fazer justamente uma letra aqui e a gente realmente consegue dedicar a todos vocês que estão em casa e feliz por estar com o Zelito Coringa aqui. Deixei régua e compasso pra depois poder voltar aos braços do mesmo rio e no mergulho poder cantar. Boi bumba boi, boi bumba boi bumba. Boi bumba, boi as asas do aço preto se rolaram pelo chão, nunca mais passarinho cantou. Forró, shot e baiano, boi só canta, boi bumba, boi canta, boi bumba, boi canta, boi bumba, boi canta. Juazeiro chora as mágoas do riacho que secou. Virgulino foi-se embora de braços com seu amor. Pois só canta boi bumba, boi canta boi bumba, boi canta boi bumba, boi bumba, boi canta boi.